Olá, futuros arrematantes, tudo bem? Hoje nós estamos então na nossa segunda aula da série Arremate Descomplicado. Vocês que chegaram aqui e tiveram a oportunidade então de olhar a primeira aula, em que nós abordamos então quando que ocorre o leilão de imóveis, né, as situações que então o imóvel vai a leilão. E a gente também falou, então, por que que a gente consegue imóveis aí com 30, 40, 50, até 70% abaixo do valor de mercado. E hoje nós vamos dar continuidade a essa série, né, de forma simples, trazendo uma linguagem simplificada para todos os públicos que estão assistindo as aulas dessa série. Tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Isaura, eu sou advogada há 13 anos, atuando aqui no estado de Santa Catarina e especialista em imóveis de leilão. Já há algum tempo eu trabalho nessa área arrematando imóveis para mim e para os meus clientes. Então, diante dessa minha prática, né, que trouxe uma prática aqui para trazer mais informações para você, eu também criei então esse projeto, né? É um projeto para trazer informações sobre leilões de imóveis, né, de forma facilitada e para o público em geral, tá bom? Hoje a nossa abordagem vai ser sobre as modalidades de leilão, né? Você pode comprar então imóveis nos leilões judiciais como nos leilões extrajudiciais. São essas duas modalidades que hoje a gente vai estar falando um pouquinho e explicando para vocês, né? Então, vamos já iniciar, dar início assim a nossa aula aí falando um pouquinho sobre os leilões judiciais. Como o próprio nome diz, o leilão judicial, ele se origina de um processo judicial, né? Onde há um processo judicial e que esse imóvel vai estar indo a leilão, né? Existem alguns motivos que levam, então, esse imóvel a leilão, né? Alguns processos que levam esse imóvel a leilão. Então, esses imóveis que vão a leilão, que podem ser arrematados, estão dentro de processos na área criminal, que são bens apreendidos, né? Podem estar aí na área fiscal também, né? Processos de fiscal, de tributos, né? Cobrança de tributo, IPTU, né? Podem estar, então, dentro de processos de recuperação judicial, de falência, dentro de um processo trabalhista, né? Em que houve aí todo um procedimento judicial, né? E ao final, provavelmente não conseguiu, o empregador não conseguiu saldar a dívida, né? Com o trabalhador, e se o empregador tinha algum imóvel, esse imóvel então passa a ser o produto de venda para estar pagando esse empregado aí, né? E alguns outros procedimentos, alguns outros processos que a gente já falou na primeira aula, de forma bem simplificada, que esse imóvel vai estar indo a leilão, né? Esses são os nossos os primeiros visualizações que a gente pode ter quando esse imóvel vai a leilão de forma judicial. Dentro desses processos, então, que eu falei agora há pouco, né, que resultam, né, em um leilão, nós temos a forma mais comum, né, que é em razão de dívidas, né, em razão de saldar dívidas, a forma mais comum de processos judiciais, né, onde vai existir aí todo um procedimento de execução, né, para estar oportunizando então um devedor que tinha uma dívida, né, tinha uma dívida, tem que ser saldada, ele vai ser intimado, vai ter todo um procedimento, né, na esfera judicial, até, né, não conseguindo saldar, ele vai ser intimado, ele vai ter um prazo para estar pagando essa dívida, é oportunizado, então, para ele pagar essa dívida, há um prazo, não sendo pago, né, de forma, o juiz determina, então, que outros bens possam, então, vir, então, outros bens desse devedor, né, possam vir a sanar essa dívida.
Inclusive existe a penhora via banco, né? A quem trabalha na esfera judicial. Então tem a penhora de contas, né? De dinheiro em conta em primeiro lugar. Mas muitas vezes não se consegue, então, conseguir saldar essa dívida com um saldo de banco, às vezes nem tem, né? Esse devedor nem mantém essa conta aí em movimentação. Então, o juiz vai buscar outros bens e, havendo bens imóveis, né, que esse devedor é proprietário, então esse imóvel, ele segue a penhora primeiro, né, e então é intimado o devedor desse procedimento de penhora, para que ele ainda tem mais uma oportunidade aí para estar saldando, quitando essa dívida, né, e não havendo, então, esse imóvel chega, então, ao leilão, realmente a venda, né, a venda pública, oportunizando para outras pessoas um maior público, né, que esse bem é ofertado. Então, para que salde então o produto dessa venda, né, o valor, o produto dessa venda desse imóvel, ele vai cobrir então, geralmente, né, é para cobrir integralmente a dívida, né. São essas as situações que acontecem na esfera judicial. Então, como a gente está falando, no leilão judicial é necessário que siga algumas formalidades para dar legalidade, então, a esse procedimento que vai acabar no leilão, né? Existem algumas formalidades que devem ser verificadas para que não haja nenhuma nulidade aí, nulidade processual. É importantíssimo e é muito necessário que você que vai arrematar tenha conhecimento, se for na esfera judicial, então, que o devedor, aquele que está devendo, aquele que o imóvel está indo a leilão, né, ele foi intimado dessa penhora desse imóvel, que é um dos primeiros procedimentos para que depois ele vá a leilão. Então, ele tem que ser intimado, né, desse ato judicial. E ele tem que ser intimado também das datas do leilão. Aí você vai me perguntar, mas eu não sou advogado, como que eu faço? Existe uma possibilidade que você pode, então, recorrer nessa situação, né? Calma que não está tudo perdido, você pode fazer isso sem necessariamente, né, ter um advogado ali com você e ter esse custo, né? Uma das possibilidades é você, então, entrar em contato com o leiloeiro responsável por esse leilão, responsável por administrar esse leilão, né? E vai estar lá no site que você provavelmente vai achar e vai encontrar esse imóvel e solicitar de forma bem antecipada as datas do leilão, né, essas informações. Inclusive, se possível, né, solicitar uma cópia desse documento, né, para que você tenha, então, esse documento aí em mãos, na futura ocasião, né, para que você saiba se realmente ele foi intimado, né, ele foi a pessoa intimada para esse leilão, foi intimada da penhora e foi intimada das datas do leilão. Isso é muito importante e você pode fazer essa solicitação, né, ao leiloeiro responsável por aquele leilão daquele imóvel, né? Isso é uma possibilidade que você tem. Então, para você conseguir, então, evitar, né, futuramente, às vezes, algum tipo de nulidade aí nesse processo. Lembrando que isso também, embora a gente possa ter essa solicitação também ao leiloeiro, isso nada impede lá que você arremate o imóvel, e aí vocês também devem ficar atentos, né? É importante estar acompanhando todo o procedimento do leilão, mesmo na esfera judicial, você tem como ir olhando passo a passo como está indo, né, encaminhando. Depois da arrematação, se você conseguir arrematar esse imóvel, né, ofertou um lance e conseguiu arrematar esse imóvel, ele ainda pode, o devedor querer contestar essa arrematação, né, tá dentro da lei e é permitido, então, que ele possa, dentro de um prazo aí da arrematação, existe um prazo legal, em que ele pode, então, contestar a arrematação. Mas se você conseguiu e teve acesso, conseguiu com o leiloeiro aí que houve, realmente foi todos os procedimentos cumpridos, né, de intimação, provavelmente essas alegações não serão
julgadas pelo juiz serão argumentos que o juiz vai analisar, né, se o devedor tem razão ou não. E se você tomou essa providência, você vai ter então certeza que não vai ter viabilidade esse recurso, né? Isso é uma possibilidade que pode acontecer. Só que existe também a possibilidade, né, no caso você pode escolher aí. Se o devedor entrou com recurso, contestou essa sua arrematação, mesmo você tomando essas providências aí com o leiloeiro, que pode acontecer, né? Às vezes o devedor quer ganhar um tempo, unificar o imóvel, enfim. Você ainda tem a possibilidade de escolher, então, ou você aguarda o recurso, que o juiz vai julgar, ou você, dentro do prazo aí, existe um prazo que a lei determina, você pode pedir por arrependimento, né? Você pode pedir, então, a devolução do valor pago por esse imóvel, mas tem que tomar muito cuidado, porque a lei determina, então, que esse prazo seja antes que o juiz faça a expedição da carta de arrematação. Então, você deve tomar cuidado nesse aspecto. Se você não quiser mais, não quiser aguardar essa discussão judicial, né, é perfeitamente possível. Então, dentro desse prazo, né, antes de expedir a carta de arrematação, você peça, então, por arrependimento, né, por razão de existir aí uma discussão de nulidade na arrematação, você pode, então, é um dos critérios que a lei permite, então, que você peça o dinheiro, a devolução desse seu dinheiro. E você não precisa ficar aguardando aí o recurso, e você passa, então, para outra, né, para outro imóvel, você vai para uma outra oportunidade aí de arrematação. Outro aspecto muito importante também é você estar atento, né, e lendo o edital. O edital dita as regras aí do leilão, então é importantíssimo que você leia o edital. E é lá no edital que você vai saber se esse imóvel é pagamento à vista, se esse imóvel pode ser parcelado, qual o percentual, né, de desconto que você vai ter aí nesse leilão. Embora os sites já prevejam, né, ali alguns, de forma resumida, né, o site geralmente coloca um resumo daquele edital, mas é importante que você não fique só no resumo do edital, você tem que ler efetivamente a íntegra, seja quantas páginas tiver esse edital, você tem que ler esse edital, né? Lá que vai estar todas as regras e os procedimentos, né? Lembrando que você, além de você deve destacar aí que você vai descobrir então como a forma de pagamento. Nos leilões judiciais, né, não há uma regra, né, mas a lei permite aí que você pague ou à vista ou você possa pagar parcelado esse imóvel, né? A lei fala que você pode parcelar em 30 meses o valor da arrematação à vista, né? E ainda dá um sinal de 25%, né? 25% do valor da arrematado e parcelar o restante em até 30 meses, né? Aí com correção e juro conforme for determinado no leilão, no edital de leilão, né? Então você deve ficar atento também ao parcelamento, que é possível, né? Que você arremate esse imóvel e ainda parcele. Porém, você deve saber que ao fazer esse procedimento, você deve tomar com antecedência, né? Você deve fazer uma solicitação ou dentro do processo que você quer arrematar esse imóvel de forma parcelada, já que a lei permite, né? Ou então solicitar ao leiloeiro responsável, de forma sempre antecipada aí ao leilão, né? Que você então vai querer arrematar esse imóvel de forma parcelada. Então, sempre antecedendo então as datas do leilão, para que o juiz possa analisar. Porém, se você der um parcelamento, fizer essa oferta de parcelamento e houver uma oferta à vista, a oferta à vista tem prioridade sobre o parcelamento. Então, isso também deve ficar, você deve ficar bem atento aí com relação a isso, mas é perfeitamente possível fazer a proposta, né, de parcelamento. Lembrando, então, vocês, com relação ao procedimento do leilão, né, que ele vai em primeira praça, né, o juiz, então, ele determina que esse leilão seja vendido em primeira praça, que a gente já falou aqui, né, pelo valor, então, de mercado, que é o valor
Geralmente é o avaliador indicado para o juiz, um avaliador ele é indicado para fazer essa avaliação desse imóvel. Em alguns casos, o próprio oficial de justiça, ao fazer a penhora, ele também vai fazer a avaliação desse imóvel conforme os imóveis que ele encontra ali no mesmo prédio, apartamento parecido. Ele vai tentar descobrir valores aproximados desse imóvel, né? E ele vai em primeira praça, o valor é o valor da avaliação, não havendo licitantes, né, nessa ocasião. Então, o juiz já deixa pré-agendado, então, a segunda praça. Não havendo licitantes, ele vai à segunda praça, que aí é a melhor oportunidade para quem tem interesse de arrematar imóveis de leilão. A segunda praça, esse imóvel ele pode cair, não é regra, pode cair até 50% abaixo do valor de mercado na esfera judicial. O juiz pode determinar como forma mais atrativa aí de trazer mais, então, interessados por esse imóvel. E também aí é o momento que você, futuro arrematante, né, tem a oportunidade, então, de comprar esse imóvel aí com 50% de desconto, 40%, conforme for a quantidade de ofertantes aí desse imóvel. Lembrando que não é regra, em alguns casos isso pode determinar um pouco menos, pode determinar 60% às vezes do valor da avaliação, né? Mas é uma boa oportunidade para que vocês fiquem atentos, que é na segunda praça que esse imóvel se torna um atrativo, se torna interessante aí para a sua compra, para a sua aquisição. Então, a gente já falou um pouquinho aí do leilão, concluindo aí, né, o leilão judicial de uma forma bem resumida, para que você tenha aí um apanhado geral, né, você que está iniciando aí no leilão, né, nessa leilão de imóveis, né, então para você ter um pouquinho mais de interação com esse conteúdo, né, de forma bem simples. E agora nós vamos falar então da outra modalidade, mais uma possibilidade de você estar arrematando imóveis de leilão, é através dos leilões extrajudiciais. Você já viu falar em leilões extrajudiciais? É possível então arrematar, é um procedimento de uma forma mais simplificada do que o judicial, não exige, né, não vai exigir tanta formalidade como os leilões judiciais, e é uma possibilidade aí que você pode, então, estar arrematando esse imóvel. Um leilão extrajudicial não envolve, então, processo judicial a princípio, né? Não existe nenhum processo judicial. E existem vários motivos que podem levar esse imóvel, então, esse imóvel à venda para um leilão extrajudicial. Um deles, que é um dos mais comuns, que está sendo ofertado, né? E tem um campo maior aí de oferta, é através dos imóveis que são financiados, né, com bancos, né, com cooperativas, com bancos, né, e esses imóveis, eles são financiados e o próprio imóvel, ele serve de garantia, né, dessa dívida. E não sanando essa dívida, né, havendo inadimplência, então o devedor deixa de pagar esse financiamento. O que acontece é que esse imóvel, então, ele vai a leilão também, né? Vai oferta pública, né? Para que tenha mais ofertantes. Então, é mais uma possibilidade, né? Um procedimento mais simplificado. Acontece muito, existe a lei de alienação fiduciária, né? Nos contratos de alienação fiduciária, em que o próprio imóvel, então, que foi financiado, ele serve de garantia e o próprio devedor já assina lá um conteúdo dentro do contrato, né? Sabendo que aquele imóvel ele só vai ser 100% dele após ele quitar toda a dívida. E ele já fica pré-avisado, então, que ele não saldando a dívida, que ele tem que quitar dentro do prazo, né? E não saldando a dívida, ele fica de acordo, então, que esse imóvel vá a leilão, seja ofertado né, para o público em geral, né, para quitar e saldar essa dívida. Porém, ele é um procedimento mais fácil, mas mesmo assim existem alguns cuidados necessários aí também para evitar algum recurso judicial do devedor, né, que pode estar utilizando aí dentro desse procedimento dos leilões extrajudiciais. Então, eu vou falar aqui uma coisa para vocês, uma dica muito importante, né, sobre os leilões extrajudiciais, que é um procedimento que você também pode estar indo até o cartório onde esse imóvel está registrado,
para verificar então se foram cumpridas algumas formalidades, porque existem algumas formalidades determinadas por uma lei especial, né, para que seja cumprida. Então, de todas as formas é a tentativa que o devedor quite essa dívida, né? Existe, então, você vai até o cartório do registro de imóveis e vai estar constando, né, o procedimento que levou esse imóvel a leilão, né? Lá vai estar dizendo lá vai ter o conteúdo, né? Vai ter lá provavelmente arquivado nos arquivos lá do cartório do registro de imóveis, se esse devedor realmente ele foi intimado para pagar essa dívida, né? Existe um prazo para ele pagar a dívida. Não havendo, ele não pagando essa dívida dentro desse prazo, então o banco fica totalmente livre, né, para disponibilizar a venda desse imóvel para saldar a dívida. Então, importantíssimo que você também vá até o cartório de registro de imóveis, onde aquele imóvel está registrado, documentado, porque lá também vai estar informando a formalidade ali da intimação desse devedor. Então, isso é um assunto muito importante que muita gente não comenta e também não sabe, e é importante também para você evitar um futuro recurso desse devedor ou alguma outra situação que pode vir mesmo depois da arrematação, né? Muito cuidado e nesse procedimento que eu tô falando para vocês. Então, isso é de forma fácil, né? Que nós estamos falando aqui, que é o leilão extrajudicial. Em ambos os procedimentos, como eu estou falando aqui, vocês podem ter acesso, então, a algumas situações que eu estou falando aqui, que é importante que vocês tomem conhecimento, né, para evitar futuras nulidades, futuros recursos aí do devedor, né. E você vai, então, tomar, então, agora que eu já falei para vocês, né, dos dois procedimentos, o leilão judicial e o extrajudicial, você vai tomar aí qual que se enquadra melhor no seu perfil, ou você pode participar dos dois, né? O que você realmente achar mais adequado para você. E também, para vocês ficarem atentos, que eu falei ali do leilão judicial, a forma de parcelamento, como pode ser pago. Eu estava quase esquecendo aqui de falar para vocês também a forma de pagamento dos leilões extrajudiciais. Isso, fica atento aí, porque isso é muito importante. O leilão extrajudicial, ele dá uma certa facilidade, ele facilita a forma de parcelamento. Porque como trata-se de banco, ele pode facilitar. Não é todos os casos, não é todas as situações que acontecem, mas acontece sim de alguns leilões serem ofertados, né, com desconto de 30%, 40%, né, do valor abaixo, 50% abaixo do valor de mercado, eles são ofertados nesse valor, e ainda você pode pagar parcelado ou financiado pelo banco. Esse financiamento, claro, você vai passar pelos critérios aí de um financiamento comum, né, de análise de cadastro, de perfil, mas é possível que você compre esse imóvel já com desconto, né, e ainda possa parcelar ou financiar esse imóvel. E ainda existe uma possibilidade, né, que os bancos ainda dão um plus a mais aí, já para realmente conseguir efetivar essa venda e obter o dinheiro. Eles dão um plus, às vezes está com 30% abaixo do valor de mercado, eles ainda colocam lá, se pagar à vista, tem mais 10% de desconto. Então, um descontão mesmo, que você pode conseguir aí no arremate do imóvel, né, de leilão extrajudicial. E tem mais ainda, que eu já falei na outra aula, na primeira aula para vocês, que você ainda pode conseguir um imóvel com 70% abaixo do valor de mercado. Isso acontece nos leilões extrajudiciais, que muitas vezes o banco, né, ele quer só saldar, recuperar o saldo da dívida, e às vezes já foi pago uma parte, a pessoa já desistiu desse imóvel, né, e enfim. E então, o único critério do banco é que ele consiga, então, recuperar pelo menos o saldo devedor que existe lá. E às vezes esse saldo devedor não é tão grande, então possibilita ao banco colocar aí só pelo valor do saldo devedor. E às vezes pode chegar até 70% abaixo do valor de mercado. É uma baita possibilidade, uma oportunidade para você que está buscando imóveis de leilão. Então, está verificando essa possibilidade também
de até, sim, existe 70% abaixo do valor de mercado, existe sim, tá, gente? Não é comercial, existe sim essa possibilidade. Claro, não são todos os casos, todas as situações, mas em muitas o banco oferta lá 70% abaixo do valor de mercado, só para saldar, né, tem um débito ali, não é a dívida inteira, né, é só um saldo devedor, então para ele sanando o saldo devedor, tá tudo certo, né? E aí, mais uma possibilidade para você, arrematante, conseguir esse imóvel com descontão, né? Ótimo, né? Muito bom. E agora, então, a gente vai dar encerramento à nossa segunda aula da série Arremate Descomplicado, né? Lembrando que nós temos a primeira aula, se você não assistiu, né? Uma aula introdutória, então, sobre imóveis de leilão, que é importante você dar uma verificada lá. E nossa próxima aula, então, deixa eu até dar uma olhadinha o que nós temos no nosso tema. Nosso tema da nossa próxima aula vai ser, então, quando realmente o imóvel se torna interessante para aquisição desse imóvel. A gente vai dar umas dicas para você estar avaliando quando esse imóvel realmente é interessante para ser arrematado, né? Aí, valorização do imóvel, a localização, a gente vai estar trazendo dicas quando realmente ele vai ser um atrativo, né? Existe muita oferta no mercado, né? Mas aquelas que são mais atrativas e pode realmente gerar um lucro, é nessas que a gente vai estar falando na próxima aula. Eu agradeço a oportunidade de estar falando para vocês, espero que eu tenha trazido um conteúdo, né? Que tenha trazido conhecimento para vocês que estão iniciando aí e querendo arrematar imóveis de leilão. Eu espero que tenha trazido um conhecimento para vocês, informações importantes, né? E eu estou à disposição se vocês quiserem mandar perguntas, né? No inbox, colocar aí as suas perguntas, a gente também está à disposição de vocês para responder, né? Dentro do possível aí, do que vem chegando, os questionamentos, né? Para responder a vocês sobre as dúvidas que ainda ficaram dessas aulas que a gente está ofertando para vocês de forma totalmente gratuita na semana do Arremate Descomplicado. Então, até a próxima aula, nossa terceira aula. Eu aguardo vocês lá, tá bom? Um abraço e até a próxima!